Eu quero que seja um vídeo bem rápido e, assim, dinâmico sobre essa questão da última eleição, né, da vitória do Donald Trump, do sinofuturismo e dessa coisa da neorreação, né, dessa influência que dá pra gente falar que o movimento neorreacionário, ou pelo menos a gente tratar como, né, a aparição da neorreação numa dimensão política mais evidente, é, enfim, é o que acontece nos últimos meses. Então, eu também quero ser bem rápido e sucinto, é uma reflexão que não é orientada teoricamente tão, né, minuciosa e etc., mas é influência de algumas coisas que a gente já vinha discutindo aqui no canal e que tem também a ver com o mini curso que eu ministrei aí nos últimos tempos, assim. Eu não estou passando por nenhuma crise mental, nem de identidade, nem acabei me envolvendo com nenhum vício por entorpecentes, etc. Mas faculdade, pesquisa, né? Outras coisas da minha vida acabaram me tomando mais tempo. Mas sempre que possível eu estarei aí, ainda mais agora com, enfim, né? Tempo a gente vai ter pra caramba aí, dependendo de qual plano astral e qual conexão a gente vai ter, né? Mas enfim, eu queria partir citando uma questão que aparece numa das aulas do minicurso. Eu quero que esse vídeo não exceda nem 15 minutos, assim, mas é uma questão que é uma reflexão, né? Que eu uma outra pessoa, Shajara Ben Suzan, né? Fizemos num artigo sobre sinofuturismo e a sina da esquerda, que é acerca dessa certa fricção, né? Acerca dessa certa arena de disputa entre essas duas forças que parecem, enfim, aparecer como parte da organização, da configuração moderna dos Estados. Então, se a gente, por exemplo, está junto com o diagnóstico do Land no Kant Capital e a Proibição do Incesto e pensando, enfim, essa organização do Estado-nação moderno baseado naqueles parâmetros que ele define, essa oposição ela aparece nos termos, enfim, de Estado e mercado, né? Dessas duas. Eu não vejo as coisas de forma binária, de forma tão dualista, mas essas duas expressões, e que nesse nosso artigo a gente vai tratar um pouco como uma disputa, no sentido de onde o sinofuturismo e a neorreação eles parecem ter uma similaridade, como se um espelhasse o outro. E principalmente, né, a neorreação espelhando o sinofuturismo, né, o movimento neorreacionário, não ao nível necessariamente direto, né, consciente, digamos assim, mas a gente faz essa leitura quase como história da filosofia mesmo, né? Enfim, pensar o surgimento de ideias da não-reação e do Dark Enlightenment e tal, como essa tentativa ocidental de um fenômeno que surge ali na Ásia, né? No Extremo Oriente, que é no caso chinês. E o Land, enfim, tá dentro aí dessa nossa hipótese, né? A pista charmosa que a gente chama no artigo, né? Essa pista charmosa dessa ida dele na década de 90, né? No final de 90, começo dos 2000, para esse lugar que ele via ali como o deslocamento do espírito produtivo do capitalismo, né? Como o lugar onde uma nova forma e ordem de produção econômica surgia, acho que também é muito, expõe muito como esse nosso diagnóstico conversa com pontos centrais que são valiosos para esse embate, né? Para essas duas imagens que a gente está trazendo. É uma imagem que também, de alguma forma, expressa a desterritorialização e a reterritorialização, né? Então, Estado e mercado, né, a maneira que eles dois estão se chocando e nessa complexa arena, né, nessa complexa disputa, tem um pouco ali dos termos do Deleuze-Guattari, né? De um lado, tem uma força que está muito mais atrelada com um poder de, né, corroer, de
destituir, de destruir, de queimar, né, de derreter, como eles escrevem, né, a desterritorialização, que, enfim, destrói tradições, né, corrói o que vem antes, e as reterritorializações, que também estão um pouco nessa imagem dos estados, né, dessas aparições despóticas, desses grandes agrupamentos, enfim, o Estado nazista no Antiédipo é citado como um dos mais proeminentes e expressivos estados de reterritorialização modernos. E aí a gente chega no coração da minha reflexão, que é basicamente o que a gente está propondo nesse texto, né? E aí são alguns pontos. O primeiro é a China resolve o problema de Estado e mercado transicionando repressão para reeducação. Então, a era sinofuturista, ela abandona a ideia da repressão como uma maneira de resolver, né? Como as revoluções socialistas geralmente fazem, né? Planifica o Estado, partido único, às vezes, enfim, expulsa ou mete bala na burguesia e nas forças que representam, né? Que estão ali servos subservientes do capital, né? dos mercados e tal. E a China, ela basicamente ela vai para outro caminho, que é o caminho do Skinner, né? Eles conseguem fazer com que os capitalistas eles não sejam extintos e nem reprimidos, mas reeducados nesse senso de acumulação de capital para o coletivo. Então, na edificação nacionalista dessa China contemporânea, esses pontos são muito valiosos, né? Tanto esse bem coletivo para a população, então a possibilidade que essa construção coletiva do país, que essa acumulação de riqueza do país é algo que orienta muito a nação, né? Está muito presente nos discursos e na própria população. A multiplicação ela é acoplada a uma orientação coletiva, enquanto o neocameralismo, né? a imagem da neorreação, ela fecha essa fricção através da via do zero, né? A via do não partido. E isso é uma coisa que a gente acha interessante porque o que a China faz é não esquecer do mercado, né? É não abandonar o capital como essa coisa que está ali, que corrói, que, enfim, é um processo que, nos termos do Land, a gente está realmente comprando esse diagnóstico, é uma força, né, que vai desembocar na IA, é a coisa que, enfim, né, é o incontornável, é o tônico, né, é o que desemboca na complexidade nos sistemas complexos, na inteligência, na capacidade de autossofisticação, mas no polo chinês a multiplicação é orientada, né? A busca pelo lucro ela é colocada dentro de um sistema que oferece tanto incentivos quanto também o discurso, a divulgação dessa orientação não é de que a multiplicação e a riqueza necessariamente é uma chaga, né? Mas é algo possível e multiplicável, que é basicamente o que orienta muito desse tal socialismo com características chinesas, né? É uma coletivização, é um coletivismo orientado com capital por dentro muito forte, né? Então, o polo neocameralista, ele faz com que o mercado que gere toda essa acumulação. Ele coloca nas mãos do poder autossofisticante dos mercados, né? É jogar para o outro lado. Enquanto na China a equação é resolvida através do fechamento do Estado, né? da constituição de um partido único que vai fechar a política em si. No caso do Ocidente, a resposta é a do mercado, né? É a inversão dessa coisa. Curiosamente, muita gente às vezes até brinca que Land é um Marx invertido, né? Mas esse diagnóstico dele colocar o capital como essa coisa não humana que vai vir a surgir é basicamente isso, né? Ele tá junto com Marx quando ele identifica capital e a exploração, mas a exploração ela só vai ser uma passagem do que é realmente o jogo, né? É o não humano que está dentro dessa carne que vai surgir. Mas enfim, isso já é a filosofia bem jamais de outras paradas. A gente está falando mais sobre uma coisa geopolítica e assentada na
na China, etc. Mas, a partir de toda essa reflexão desse artigo, o que é que a gente dá para pensar sobre essa recente eleição? Ela é o impacto do Zeitgeist, né? Ela é basicamente a expressão máxima do que a gente está vendo com a aparição dessas novas expressões políticas, né? Com esses novos players no cenário internacional, assim. Eu acho que é muito explícito como a vitória do Trump ela é uma vitória tanto do projeto que vem sendo construído das Big Tech como uma infraestrutura digital global, né, como essa força global não porque não consegue chegar nos outros países, mas enfim, global no sentido Estados Unidos da palavra, né, para todos nós, os miseráveis e as pessoas que estão submetidas à ordem EWA, e esse cyberespaço e essa infraestrutura digital virtual, ela vai ser mesmo um grande aparato político, né? Ela vai ser um grande, uma importante ferramenta de mídia alternativa, de informação para essas novas plataformas políticas. Então, a gente viu aqui no Brasil também recentemente e todos os sinais dão a entender isso. A vitória do Trump eu também acho que ela é muito acachapante, porque é uma vitória dos republicanos que não era tão forte há muito tempo, né? E é uma vitória que vem depois dos atentados, que tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, geralmente são colocados como grandes eventos que ameaçam a ordem e a lembrança e a memória das pessoas. Curiosamente, hoje é 8 de janeiro, né? Mas pessoalmente, eu vejo que a democracia ela não tem mais tanto essa valorização quanto os liberais e a ordem social do status quo geralmente acredita, né? E eu digo isso no sentido mais popular, favelado possível, assim. Infelizmente, toda essa discussão que o Curtis, o Nick Land e outras pessoas já também há muito mais à extrema esquerda fazem, é de que a forma de representação democrática que a gente está submetido, ela é inapta em vários sentidos e ela exclui em vários sentidos. Eu acredito que a resposta da população estadunidense americana é muito uma expressão disso, assim. O J.D. Vance, por exemplo, ele é um resultado de uma classe média americana que foi esquecida e uma classe média branca bem pobre, na verdade, né? Ele vem de uma história bem curiosa, assim, de uma mãe viciada, abandonada pelos pais, e aí ele também serve, vai para o Iraque, depois se forma e começa a trabalhar em coisas de ação, se eu não me engano, na empresa do Peter Thiel. O J.D. Vance, quando ele escreve o best-seller da autobiografia dele, e que vira best-seller, né, no caso, ele fala muito sobre... depois ele fala muito sobre o Trump, ele aparece com alguns comentários sobre o Trump bastante críticos, assim. Ele era bastante anti-Trump. Mas depois que ele entra nessa empresa do Peter Thiel, ele cria uma relação bastante próxima com ele. Inclusive, quando ele começa a se interessar para ser candidato pelo Senado de Ohio, o Peter Thiel é uma das pessoas que faz uma generosa doação para a campanha dele. Então, a gente tem aí o J.D. Vance, que é vice do Trump, que caso numa não possibilidade do Trump, né, vir na próxima, porque já é algo que vem sendo discutido, né, ninguém sabe se realmente vai vir ou não vai vir, enfim. O J.D. Vance tem grandes chances de ser o indicado do Partido Republicano. Ele, apesar de ter opiniões bastante conservadoras, etc., ele não é... Ele também tem uma opinião muito contra a OTAN e, por exemplo, a presença dos Estados Unidos com esses financiamentos para a Ucrânia. Então, é uma figura que tem uma influência forte pelo pensamento neorreacionário, assim, tanto pelo Peter Thiel, que é uma das pessoas, enfim, muito importantes para esse pensamento, e o Curtis Yarvi também, né? O J.D. Vance já chegou a citar ele algumas vezes. O Trump ser um bilionário conhecido já pela grande mídia estadunidense e americana, e eu sempre falo os dois, né? É impressionante isso. Acho que é porque eu realmente gosto de falar os dois, assim. Acho que faz sentido falar os dois. Eu também não acho só interessante falar americanos ou só estadunidenses, não sei. Os gringos, né? Os redneck.
eu não acho curioso que eu acho não é aleatório que seja justamente um bilionário que veio de, enfim, era conhecido por grande mídia, que era uma personalidade. É, não é aleatório que seja o Trump, sabe? Eu acho que faz muito sentido, na verdade. Eu acho que as ideias normalmente elas não surgem assim do nada. Então, esse processo entre o que a gente considera, né, teórico, produção de ideias, etc., e hiperstição, porque às vezes, né, é feitiçaria, é vontades colocadas para um certo hoax. É, essas coisas, elas geralmente vêm de uma materialidade, assim como uma materialidade também é produzida por elas, né? A gente, é sempre uma coisa assim que se retroalimenta. Eu acho que o Yarvin, o Land e enfim, todo a neo-reação como movimento ou como pensamento teórico, etc., vem sendo o diagnóstico mais sofisticado e equipado para entender o que está acontecendo nos Estados Unidos. E que, pelo o que tudo indica, é a ascensão, ou pelo menos uma nova faceta de ordem social, né? Uma nova faceta de modo de governança. O pacto selado pós Muro de Berlim, enfim, que a gente conhece dos livros de fundamental e médio de história, eu acho que eles já se mostraram esquecidos, assim. E pelo menos a tendência é coisas acontecerem. Eu não falo de guerra porque eu acho que é muito complexo apontar isso, mas eu também acho que é aquilo. Geralmente impérios e geralmente a máquina de guerra americana ela é muito sofisticada. Então, esses inimigos que às vezes são estabelecidos é, sempre aparecem, né? E em casos de crise ou em casos de momentos assim de insegurança, é, a gente precisa de inimigos cada vez mais fortes, né? Para poder continuar esse modus operandi. Então, acho que é um pouco isso, assim. Talvez esse ano e o próximo ano sejam bem interessantes.